Universidade Rinodê, áudio da semana. Mude sua mentalidade. Imperial Diamante Elite, Flávia Alexandra. Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei qual vai ser o horário que você vai estar ouvindo esse áudio, né? Então já serve aí para os 3 horários do seu dia. Vamos começar a falar um pouquinho sobre esse primeiro áudio da faixa 1 de mentalidade, né? E vamos destacar aqui os pontos principais. É lógico que a partir desses meus pontos que eu coloco, vocês também têm outra visão com pontos de vocês. Então eu separei alguns pontos principais e vou debatê-los com vocês aqui agora, tá bom? Primeiro, tem que ficar muito claro para todo mundo, né? Isso eu reafirmo para mim todos os dias também, não é só para vocês, que o nosso maior desafio é mudar o nosso mindset ou a nossa mentalidade, né? Como a gente já falou anteriormente, como vocês já viram em alguns treinamentos, a gente programa a nossa mentalidade e não o contrário. Por quê? Porque que aqui, exatamente nesse ponto, é onde vai estar a diferença entre o vencedor e o perdedor. Porque o perdedor nada mais é do que uma pessoa desistente. Não é que ele tentou e perdeu, né? Não alcançou. Não, muito pelo contrário. Ele tentou mais uma vez, tentou mais algumas e ali ele já achou que estava suficientemente bom para o que ele era capaz de fazer. Então, ele programou a mente dele para acreditar que ele só era bom o suficiente, ele que eu digo a pessoa, tá? Não o homem ou a mulher, que ele só era bom o suficiente ou que ela só era boa o suficiente para chegar até aquele ponto. E aí tá a diferença do vencedor. O vencedor, ele não se sente satisfeito até ele fazer melhor e fazer melhor mais um pouquinho e fazer melhor mais um pouquinho. Então, não tem vencedor e perdedor no final das contas. No final das contas, tem quem continua, porque quem continua vai ter o resultado, né? Então, eu posso considerar que tenha vencedor? Sim, os vencedores vão fazendo, vão realizando no decorrer do processo. E eu posso considerar que tem perdedor? Não, eu posso considerar que tem desistente, né? Então, o que eu tenho que colocar na minha mentalidade? Eu serei uma vencedora, eu não serei mais uma desistente. Eu não vou desistir realmente antes de alcançar tudo que eu posso alcançar, criando habilidades novas que eu não tenho. Porque se pessoas fizeram isso, eu também posso fazer. Então, qual o nosso maior desafio? É mudar diariamente a nossa mentalidade. Flávia, é um trabalho tranquilo? É um trabalho fácil? Talvez não seja, mas eu posso garantir para vocês. É um trabalho simples. Só que primeiro eu tenho que querer. E eu vou dar o passo a passo para vocês fazerem isso, tá? É um processo? Sim, como tudo na nossa vida. Mas é possível? É 100% possível, desde que eu faça isso diariamente, né? Que se transforme em um hábito para mim. Então, existe um segredo para criar um modelo mental novo? Trocar esse modelo mental que eu tenho antigo? Existe, com toda certeza. E ele não é um segredo que alguém disse ou que ficou por isso mesmo. Não, é um segredo que foi colocado, né? Quando eu digo segredo, é porque as pessoas falam, ai, me conta um segredo, né? Porque no fundo, segredo não existe, né? Eu vou até mudar essa palavra. É uma ação que foi colocada diariamente e foi mostrada que deu resultado. Então, foi para quem fez, foi para quem decidiu criar um modelo mental novo. Resumindo, é possível? Totalmente possível. Então, qual o passo a passo? Vou mudar do que qual o segredo? Qual o passo a passo para eu criar um novo modelo mental para mim? Tranquilíssimo, vou falar agora para vocês o passo a passo. Primeiro, ouvir todos os dias áudios de grandes líderes, de pessoas que você considera que tenham sucesso, né? Principalmente do seu negócio. Porque eu tenho que ouvir sobre o meu negócio pessoas que têm sucesso no meu negócio. Ah, mas o fulano de tal, Flávia, ele é bem sucedido em tal área. Que legal, mas essa é a área que você está almejando trabalhar? Não, mas é porque eu achei que ele fosse uma pessoa, né, que me desse uma opinião legal. Ótimo, com certeza ele vai ser uma pessoa que vai te dar uma opinião muito bacana sobre
um modo geral, não sobre um tema específico, né? Porque o negócio dele não é o mesmo negócio que o seu. Então, a gente precisa aprender separar essa linha tênue que existe entre, o fulano é bem sucedido. Ótimo, então pegue dicas com ele de um modo geral, mas não pergunte para ele sobre especificamente o seu negócio do multinível, porque provavelmente ele não entende sobre isso. Né? E às vezes ele pode te dar uma opinião totalmente equivocada, mas que na visão dele, para ele está certo. Então, por que ouvir áudios de grandes líderes do negócio? Porque foram pessoas que começaram como a gente. Começaram sem saber nada, alguém ensinou a eles, eles praticaram diariamente o que foi ensinado a eles e chegaram ao sucesso. Mostraram que era possível ter sucesso, mas com o negócio que eu também quero fazer. Segundo, ler todos os dias livros de grandes líderes, livros do assunto que se trata o meu negócio. É importante tão quanto o ouvir os áudios, ouvir os líderes com toda certeza. Ouvir e ler todos os dias áudios e livros de grandes líderes. Flávia, por que todos os dias? Porque a nossa mentalidade tem que ser programada diariamente. É a mesma coisa que alguém perguntar para mim assim, Flávia, por que escovar os dentes todos os dias? É muito simples a resposta, né? Por que tomar banho todos os dias? É muito simples a resposta também, né? Então, por que moldar a minha mentalidade diariamente? Porque diariamente você está exposto, eu estou exposta, todo mundo está exposto a 1001 situações. Né? Há uma pessoa que fala, o mesmo exemplo que eu dei anteriormente, uma pessoa que fala algo sobre o seu negócio que não é uma informação verídica, não é uma informação verdadeira, é a opinião dela. E se você é novinho no negócio, talvez aquela opinião contamine um pouco você, desmotive um pouco você. Então, se eu tô pegando da fonte de pessoas de sucesso, de pessoas que fizeram e mostraram que era possível e tiveram resultado, é daquilo ali que eu preciso me alimentar. Né? Como a nossa alimentação tradicional. Eu tenho a opção de me alimentar somente com alimentos que sejam ruins para a minha saúde, ou eu tenho a opção de me alimentar com alimentos totalmente saudáveis que façam bem para a minha saúde. Né? O nosso negócio é a mesma coisa. Sempre que você comparar com a sua vida tradicional, você vai ver que o seu negócio, o meu negócio, é sempre a mesma coisa. E eu adoro fazer essas comparações, porque aí a gente não esquece, tá bom? Então, como eu crio esse novo modelo mental? Ouvindo e lendo todo santo dia áudios e livros de grandes líderes do meu negócio. Teve uma vez que uma pessoa da equipe falou assim, eu não sei o que vocês pensam, mas eu acho que vocês acham que a gente tem alguma deficiência, né, intelectual, alguma coisa assim. Eu falei, por que você está falando isso? Porque vocês falam para a gente ouvir os áudios da semana, né, abre parênteses, é uma mega ferramenta. Quem me dera se eu tivesse isso na minha época, não tinha, né? E hoje as pessoas têm e não aproveitam. Toda semana tem um áudio de um grande líder, de um grande resultado, passando a experiência dele, e simplesmente tem pessoas que optam por não ouvir, né? E isso é incrível, mas realmente isso acontece. Então, fecha parênteses, o porquê que eu tenho que, voltando a pessoa que me disse que ele teria uma deficiência intelectual, por que eu tenho que ouvir todos os dias, sendo que é o mesmo áudio, né? E aí eu dei um sorrisinho para essa pessoa e falei assim, olha, não, muito pelo contrário. Nós temos certeza que ninguém tem essa deficiência intelectual, porque só tem quem realmente quer ter. Né? E se você está ouvindo os áudios, eu tenho certeza que isso não é o que você quer. Mas eu vou te explicar por que todos os líderes, inclusive o presidente Sandro Rodrigues, nos aconselha ouvir todos os dias e no outro dia também. E só na próxima segunda-feira, quando sair o próximo, aí sim a gente parar de ouvir. Porque cada dia da semana... primeiro que você já não é a mesma pessoa, cada dia você acorda com humor, cada dia tem atividades diferentes no seu dia, e você vai ouvir aquele áudio, você vai absorvê-lo de uma forma totalmente diferente do que já foi absorvido, né? Existem 1000 pontos que eu poderia falar para vocês, mas eu vou falar o principal. O principal é, quando você está ouvindo o áudio, alguma coisa te distrai. Isso é comprovadíssimo. Você não está focado 100% naquele período daquele áudio. Então,
No dia seguinte, quando você for ouvir novamente, você vai se distrair novamente? Sim, com alguém que passou, um carro que buzinou, caso você esteja com o som do carro ligado no áudio, ouvindo, né, dentro do carro, no caminho para o trabalho, alguma coisa assim, ou se você está ouvindo em casa. Qualquer situação que você esteja, em algum momento alguém ou alguma coisa vai distrair a sua atenção e você vai deixar de focar no áudio. Pode ser que você volte rapidamente, sim, mas você desfocou naquele momento. Então, no segundo dia, é impossível você desfocar exatamente no mesmo período. E no terceiro dia, a mesma coisa. No quarto dia, a mesma coisa. E assim sucessivamente. Então, a cada dia, com o mesmo áudio, além de você já ser uma pessoa que está recebendo aquela informação, a mesma informação, mas de forma diferente, você é uma pessoa que está desfocando em momentos diferentes. Então, cada dia você vai aprender coisas novas em cima de um mesmo áudio. E você só vai ver o tanto que isso é incrível quando você começar a praticar isso que eu tô te falando. E daqui a 3 semanas você quer ouvir ele de novo, você vai aprender outra coisa diferente sobre ele também. Né? Então, por que todos os dias? Porque é assim, todos os dias, igual escovar os dentes, igual tomar banho, igual você vai pro seu trabalho, é um hábito diariamente, tá bom? Se os grandes líderes ouvem todos os dias, né, ouve todos os dias, por que que eu não vou ouvir? Por que que você não vai ouvir? Se a gente quer ter sucesso, a gente vai ouvir. Né? E resumidamente, por que que eu tenho que ouvir, por que que eu tenho que ler, por que que eu tenho que ouvir os meus mentores, estar presente nos treinamentos, participar de todo o sistema educacional que a nossa companhia oferece de uma forma brilhante, porque quem aprende não depende. Eu amo essa frase, quem aprende não depende. Então, se eu sou uma pessoa que, lógico, a dependência inicial no multinível assim que você se cadastra, ela é necessária, né? Porque você está aprendendo, foi necessário para todas as pessoas. Mas quanto mais rápido você se tornar uma pessoa independente do seu patrocinador, dos seus patrocinadores, da sua liderança, melhor ainda. Por quê? Eles vão te dar todo o suporte? Sim, mas o suporte é para que você aprenda e faça a mesma coisa com outras pessoas. Você aprenda e comece a ensinar. Então, daqui a pouco é você ensinando. Primeiro você aprende, depois você pratica. Quando você pratica, você pega confiança. Depois que você pega confiança, você já está apto a fazer o quê? Ensinar outras pessoas. E aí você chega no período da duplicação, que é mágica nesse negócio. Que você começa a duplicar a sua equipe. E ensinar a sua equipe a duplicar outras equipes abaixo de você também. Então, por que essa frase é poderosíssima, mesmo que pequenininha desse tamanho? Quem aprende não depende. É poderosa demais. Então, lembra sempre disso. Você vai aprender o tempo necessário que você precisar. Se o seu patrocinador precisar fazer uma apresentação na sua frente, você viu, já falou, pronto, peguei, já posso apresentar sozinho. Mas se precisar fazer 10, porque você também precisou das 10, né? Não que você esteja ali só enrolando para ele continuar fazendo e você não. Não, você realmente precisou das 10. Tudo bem, não tem problema. Né? Tá tudo certo, você vai precisar das 10 e quando chegar às 10 você fala, ó, tá tudo tranquilo aqui, agora eu já consigo fazer sozinho. Ele vai ver você fazendo as próximas sozinho e depois de fazer sozinho você já começa a ensinar outras pessoas e fazer o mesmo processo que ele fez com você. E aí a duplicação começa a acontecer, né? Então, simplesmente por isso. O que mais que eu anotei aqui pra vocês? Em cima dessa faixa de mentalidade, vocês viram que foi um grande líder que fez, né, inclusive um dos maiores do multinível, e isso lá em 1991, vocês repararam essa data no início do áudio? E muita gente pode olhar e falar assim, nossa senhora, 91? Tá muito velho, eu preciso de uma informação mais recente. Né? Então, pasmem vocês. Tem outra frase que eu amo de paixão, que ela diz assim... não existe mais nada a ser criado para que tenhamos sucesso no multinível. Tudo já foi criado, basta copiar e executar pelo tempo necessário. Né? E essa frase é poderosíssima. Por quê? Porque mostra que a gente simplesmente repete. É lógico que algumas coisas são aprimoradas, mas não mudadas. A gente simplesmente repete o que a gente aprendeu desde o início do multinível. Né? E essa informação de 1991, trabalhando a sua mentalidade, está provando que isso é uma verdade. A gente copia e repete, copia e repete. Nós somos os profissionais mais habilitados em ensinar a copiar. Simplesmente isso, copiar. Sabe o que seu líder faz? Você vai copiar exatamente e vai fazer. Você vai ter o mesmo resultado que ele. É assim. Então, a decisão realmente está onde? Nas nossas mãos, de querer aprender, de querer mudar a nossa mentalidade. Porque para a gente realmente ter o sucesso que a gente busca,
né, que a gente vê nos líderes, que a gente vê nos grandes eventos, nos palcos dos grandes eventos, ou até mesmo na nossa liderança, primeiro de tudo é entender bem o que é esse sucesso, antes de eu obtê-lo. Eu tenho que entender, eu tenho que estudar sobre ele, eu tenho que me capacitar, né? Não é qualquer pessoa que vai chegar no sucesso, ela tem que fazer a parte dela, que é a única coisa que ninguém pode fazer por ela. É caminhar para esse sucesso e principalmente merecer esse sucesso. Ele não vai chegar do nada, ele não vai chegar da noite pro dia, ele não vai chegar com a sua inércia. Não, muito pelo contrário. Ele vai chegar no decorrer do processo, do seu trabalho, com a sua ação, com a sua atitude, com o verbo que o nosso presidente Sandro Rodrigues mais ama nesse mundo, que é o fazer, com o seu fazer, todo dia, diariamente, um dia sim, o outro também. Assim ele vai chegar. E aí eu comparo com a nossa vida tradicional. Não tem diferença nenhuma do trabalho que você já fez até chegar no multinível. Porque pelo menos quem eu conheço trabalha todo dia, bate o ponto todo dia, quando ia para a escola todo dia, tinha prova todo período que tinha que ter, já tinha obrigações todos os dias. Mas quando é para trabalhar com alguma coisa que vai realmente mudar a vida dele e é todo dia, não, todo dia não. Eu pergunto, vem cá, meu bem, você não fazia tudo na sua vida até hoje, todos os dias? Aí agora não pode ser todos os dias. Então, realmente, você não é uma pessoa que está buscando o sucesso que você está me dizendo que quer. Né? Porque muita gente diz que, mas não quer fazer o suficiente para chegar. Pessoal? Então, a gente não pode ser o tempo inteiro motivadora. Muito pelo contrário, você tem que ter o pé no chão e ser realista. Eu não vou ficar falando para uma pessoa que não tem atitude nenhuma, que não participa de um evento, que não escuta um áudio, que não lê um livro, que ela vai ter sucesso. Eu não vou, eu tenho que ser sincera com ela. Com as atitudes que você tem, você não vai ter sucesso. Tá muito claro. Você tá jogando pro universo o quê? Inércia, falta de atitude, desmotivação, total vontade de não querer, de não procurar. Então a gente tem que ser o quê? Honesta, né? Tudo sempre com muito carinho, com muito amor, mas sem nenhuma enganação, né? Nenhuma. O multinível ele não tem isso, porque eu não posso falar para uma pessoa que tem essa total falta de atitude que ela vai ter sucesso, porque aí sim ela vai virar para mim e falar, mas você não falou que eu ia ter sucesso? Por quê? Porque eu realmente teria mentido para ela. Então eu tenho que falar para ela, assim você não vai ter. Mas mudando totalmente para essa forma e dou o passo a passo como eu tô falando nesse áudio com vocês, aí você vai ter, né? Então, é ser sincero. Aqui não tem como mentir, é sinceridade 100%. Então, eu preciso entender o que é sucesso, preciso estudar, me capacitar para ele, preciso, né? E caminhar na direção certa, sim. Se eu sei para onde eu tô indo, realmente o caminho ele vai muito mais simples do que seria o contrário, né? Então, o convite aqui hoje, realmente, é para a gente estudar o sucesso. Né? Se você topar estudar o sucesso comigo, eu te garanto que na minha trajetória valeu muito a pena, foram as melhores horas de dedicação que eu fiz. Né? No áudio ele cita um livro do rinoceronte, que ele diz que o sucesso é como se fosse um animal no meio da selva. E que quando a gente está quase caçando esse animal, quase pegando ele, a gente perde ele de vista. Vocês repararam nesse pedaço? Indico esse livro para vocês, que é um livro muito tranquilo de ler, um livro pequenininho, mas que faz total diferença na sua mentalidade também. E vai te dar uma direção muito clara, muito fácil de entendimento para o que é a gente buscar o sucesso. De sempre estar visualizando o que realmente eu quero, pensando no que eu quero, né? Focando somente no que eu quero e não no que eu não quero. O que eu não quero não me interessa, me interessa o que eu quero. Então, sempre estar de olho no que eu quero, buscando, vendo, visualizando o tempo inteiro. Para quê? Para não ser como esse animal no meio da floresta. Eu desviar minha atenção, eu dar uma de bobo ali, parar de trabalhar, né? E querer tirar férias ou coisa parecida que não está na hora ainda, porque tudo tem a sua hora, e eu perder esse meu animal, né, de vista, né, a mesma coisa que perder o seu sucesso de vista. Então, a gente tem que diariamente vigiar a nossa atitude perante o que a gente diz que quer. Porque enquanto a gente não corrige o que está dentro, a gente nunca vai conseguir corrigir o quê? O que está fora. Então, não adianta eu não corrigir as minhas atitudes, os meus comportamentos, os meus hábitos diários e querer corrigir a minha realidade externa, né?
corrigir o carro que eu ando, porque eu não gosto dele, corrigir a casa que eu moro, porque eu não gosto de morar naquela casa, corrigir a questão de minha filha ou meu filho estudar num colégio melhor, porque eu gostaria que ela estudasse num colégio melhor, mas eu não posso pagar, né? Corrigir que talvez eu tenha um plano de saúde ruim ou nem tenha plano de saúde, tudo o que o sucesso vai me possibilitar de arcar, né? Financeiramente falando, né? E lógico, já adianto para vocês, a gente tem que tirar essa parte da hipocrisia do dinheiro. Ai, mas dinheiro, a gente só fala em dinheiro. Não, a gente trabalha realmente para ganhar dinheiro, como qualquer pessoa no mundo, como qualquer pessoa na face da terra, porque no final do mês tem muita conta para pagar, porque tudo que eu faço na minha vida eu preciso de dinheiro para pagar. Eu não entro na padaria para comprar um pão se eu não tiver dinheiro, eu não faço uma viagem se eu não tiver dinheiro, eu não tenho um plano de saúde se eu não tiver dinheiro. Então, qualquer pessoa que trabalha, que você conhece na vida, se você virar para ela ou ela virar para você e falar assim, né? Isso eu já ouvi N vezes nessa minha trajetória de 17 anos. Você só fala em dinheiro no evento. Aí eu falo assim, só fala de dinheiro. Deixa eu te perguntar uma coisa, você trabalha? Trabalho. Você tem salário no final do mês? Tenho, né? Óbvio, lógico, né? Sempre a gente recebe essas respostas. Falei, então tá, deixa eu te falar uma coisa. A partir de amanhã você vai trabalhar só por hobby e amor ao seu trabalho, tá bom? Porque o salário não vai ter mais. Você ama o que você faz? Eu amo, né? A maioria não responde muito que ama, não. Mas vamos colocar nesse exemplo aqui que eu amo. Eu amo. Então, tá, a partir de amanhã é só por hobby, tá? Porque já que você ama, facilita um pouco mais ainda, né? Ficou melhor ainda pra você. Pra algumas outras pessoas, a resposta nem foi essa. Então, não tem salário mais. Não, mas não tem como. Não tem como por quê? Você acabou de falar que a gente não pode pensar só em dinheiro. Não, mas eu tenho minhas contas pra pagar. Tá, você tem? Que incrível. A gente também, do multinível, tem conta pra pagar. Olha, que coisa, né? Como que ficou igual a nossa situação agora? Mas a gente só pensa em dinheiro, né? Falei, você tá vendo? Aí, lógico, eu falo sério e depois eu transfiro isso levando a brincadeira. Falei, você tá vendo como que é a mentalidade? Você coloca uma coisa na sua cabeça, acha que é dessa forma e pronto, virou uma informação, virou uma crença pra você. Que o pessoal do multinível só fala em dinheiro. Não, a gente fala em dinheiro tanto quanto qualquer pessoa que faz um concurso público, que hoje, muito pelo contrário, nem olha muito a sua área de trabalho, olha lá, pode qualquer curso superior, deixa eu ver o salário aqui. São duas coisas que as pessoas olham. Ela olha se é curso superior, então ela pode fazer aquele concurso, e depois ela olha o quê? Quanto que é o salário no final do mês. E pronto, tá tudo certo. Ela tá errada? Não, ela tá certa. Ela tem que ganhar mais mesmo. Ela tem que ganhar mais. E a gente, por que não a gente não tem que ganhar mais? A nossa situação não é diferente, né? Muito pelo contrário. A gente ganha mais do que a maioria das pessoas que trabalham na maioria das profissões, né? Não preciso falar que não, porque isso é uma informação que todo mundo tem. Sim, mas nem só por isso a gente só pensa em dinheiro. A gente ganha mais porque o nosso modelo de negócio propicia isso, né? O nosso modelo propicia isso. Então, simples assim, tá? Espero que vocês tenham entendido essa parte também. Então, qual que é a nossa mentalidade perante tudo isso que eu venho falando, perante toda a nossa trajetória? Eu tenho uma mentalidade que realmente o que tinha que acontecer na minha vida já era para ser assim, já era para ser uma mentalidade, já era para ser uma vida, né? Uma mentalidade não, já era para ser uma vida como a que eu tenho. Como eu falei, não estou satisfeito com o carro, não estou satisfeito com a casa, não estou satisfeita com o meu emprego ou com qualquer outra coisa, de não ter um plano de saúde, né? Se eu tiver uma mentalidade que eu chamo ela, não foi eu que fiz isso, né? Lógico, eu li, né? Eu aprendi, que chamam ela de mentalidade de destino, que é aquela mentalidade que a gente fala assim, se Deus quiser, já era para ser assim mesmo, né? Se acontecer alguma coisa assim, na hora eu vejo o que eu faço. Essa mentalidade de destino, será que é a mentalidade que a maioria das pessoas tem? Infelizmente, é a mentalidade que a maioria das pessoas tem. Por isso eu escuto tenho diálogos e escuto situações como esse caso que eu acabei de mencionar para vocês. Só que no multinível, a gente vem aprendendo, né, desde que a gente entra, e é o que a gente tenta passar para vocês, que o que a gente vai ter que mudar na nossa mentalidade é para a mentalidade número 2 que existe, e é a mentalidade dos maiores empreendedores do mundo, das pessoas de mais sucesso no mundo, que é a mentalidade de desígnio, que ela diz que nada está pré-determinado. Ela diz que as minhas ações, as suas ações, elas vão mudar a nossa situação.
elas vão mudar a situação de eu não gostar do carro que eu ando, porque através do meu trabalho, do meu resultado, eu vou sim escolher o carro que eu vou andar, eu vou escolher o plano de saúde que eu vou ter, eu vou escolher a casa que eu vou morar, eu vou criar uma barreira protetora, não só pensando no dinheiro, mas entendendo que eu preciso dele para criar uma barreira protetora ao redor da minha família, ao redor da minha casa. Então, vocês conseguem entender isso? É muito simples, né? Mas a gente precisa dialogar muito sobre isso, principalmente com pessoas que não têm treinamento do multinível, como essas pessoas que já mencionaram isso anteriormente, que eu citei para vocês. Então, é muito importante saber qual é a sua. Não tem problema você vir na mentalidade de destino. A gente foi criado com essa mentalidade. Se Deus quiser, vai ser assim, né? Mas se Deus quiser, Deus quer. Mas se a gente não faz a nossa parte, não tem como, né? Deus faz o impossível, mas cadê o possível que você não está fazendo? Que eu provavelmente não estaria fazendo? Não pode, né? A gente não pode jogar a carga 100% para Deus. Faz o possível, que deixa que ele completa lá com o impossível. Mas se não fizer o possível, não tem como surgir somente o impossível, né? A nossa parte a gente realmente tem que fazer. E é normal as pessoas virem com essa mentalidade. É a criação, tá tudo certo. Só que não é mais normal a partir do momento que você tem uma informação como essa e você finge que não sabe. A partir do momento que você tem informação, você não pode mais se dizer ignorante, no sentido de falta de conhecimento sobre aquele assunto. Você decide se quer mudar para a mentalidade de desígnio, onde você vai determinar a sua situação com as suas ações, ou você decide que não, é muito complicado entender isso aí. Eu prefiro ficar na se Deus quiser mesmo. São escolhas, né? Todo mundo é livre para fazer a sua, tá bom? Eu escolhi há 17 anos atrás entrar na de desígnio, que através das minhas ações, das minhas atitudes, eu mudaria por completo o rumo da minha vida. Por que eu entrei no multinível? Porque eu estava totalmente insatisfeita com a perspectiva de futuro que eu tinha. Eu olhava para o rostinho dos meus professores, só Jesus na causa, eu não queria aquela realidade para mim de jeito nenhum. Eu nunca fui ligada a carro. Eu queria um carro novo e tudo, mas nada mais que isso, tá tudo certo. Mas eu não queria andar em um carro dos que meus professores tinham. Eu tinha um professor bem-sucedido só, que era um professor de cardiologia, mas eu não podia me basear por ele, porque ele era médico, ele não era fisioterapeuta. Então eu vi que eu estava estudando uma faculdade integral de 5 anos para me tornar quem? Aquelas pessoas. E aquelas pessoas eu não queria me tornar de jeito nenhum. Então, rapidamente eu procurei alguma coisa, rapidamente eu vi uma pessoa com adesivo num carro, eu perguntei o que era, eu me convidei. Ninguém nunca me convidou para esse negócio, mas eu me convidei. Eu já estava com a atitude de eu fazer, de eu mudar, né? Mas em outro áudio vocês conheceram minha história ou algum treinamento. Mas resumidamente foi isso. Então, eu não estava satisfeita, eu estava satisfeita com o presente, estava tudo certo. Eu era pensionista do meu pai, eu fazia faculdade o período integral, não precisava trabalhar, tinha o meu dinheiro, já tinha um carro novo, estava tudo lindo, só estudava. Só que eu comecei a olhar lá na frente, e muita gente não desperta para olhar lá na frente. Vai olhar só quando esse lá na frente já chegou, já passaram 10, já passaram 15 anos, né? E é isso que a gente não pode deixar acontecer com vocês. O nosso treinamento incansável com vocês é isso, é se antecipar aos fatos e não deixar que ele chegue para poder mudar. Então, para a gente começar a atrair as coisas que a gente quer, que nós queremos, nós precisamos o quê? Nós precisamos de um treinamento contínuo. Ai, Flávia, mas ficar ouvindo o áudio, né? Esse áudio seu mesmo aqui, olha... Se é bom ou ruim, eu não sei, eu só sei que funciona. Eu só sei que se você ouvir e você praticar o que eu ou que qualquer outro líder fala, você praticar, você vai ter resultado, né? Se a princípio é uma coisa que você não acha legal, mas a princípio por alguns anos você precisa fazer isso para poder ter sucesso, eu te oriento a fazer. Porque eu acredito que você não vai ter uma melhor opção do que essa, né? Eu sempre me pergunto, eu tenho uma melhor opção? Sempre quando alguém criticava o multinível, nessa minha caminhada de 17 anos, eu aprendi a perguntar assim para eles: você tem alguma coisa de melhor para me oferecer? Não, porque se você tiver, me mostra. Não, ninguém nunca tinha nada de melhor para oferecer, mas tinha muito o que criticar, né? Então, sempre quando a gente tem as perguntas certas, as pessoas, elas entendem que a gente não tá para brincadeira. Então, uma das coisas que me ensinaram no início foi, por um período, você vai precisar fazer o que você não quer,
né? E isso abrange muitas coisas, talvez os áudios, como eu tô falando aqui, participar dos treinamentos, para depois passar a vida inteira fazendo só o que você quer. Por exemplo, hoje eu tô gravando esse áudio para vocês porque eu quero. Porque se eu não quisesse pelo meu resultado, eu já não precisaria gravar. Vocês acham que hoje os grandes líderes, eles fazem alguma coisa obrigado ou eles fazem porque eles gostam, porque eles querem, por causa do resultado que eles tiveram, eles querem que as outras pessoas tenham isso também? É simplesmente por isso. Porque precisar, nenhum deles precisa mais. Só que ninguém tá aqui pela questão apenas, né? Está também, mas não apenas pela questão financeira. Porque se fosse só pela questão financeira, a liderança já entraria num modo aí mais tranquilo, de menos trabalho, né? E quem tivesse correndo para poder virar líder estaria no modo mais avançado, mais corrido mesmo, que eu quero dizer. Não, vocês não veem a liderança parar. Por quê? Porque a gente quer formar líderes como a gente. E isso dá sustentabilidade no negócio. Então, tudo que a gente faz hoje não é mais pensando, com isso aqui eu vou ganhar tanto mais. Não, com isso aqui eu vou formar outro como eu, que acreditou que vai passar o processo, por mais que ele não seja fácil, mas vai passar e vai se tornar um grande líder também. São escolhas. Vocês conseguem entender no início do negócio as escolhas que vocês têm e quando você já é um grande líder, as outras escolhas que vocês têm? É assim. Enquanto vocês fazem o que vocês não querem, para depois fazer somente o que vocês querem e terem escolhas maravilhosas como essa, né? Então calma, sua hora vai chegar. Eu te garanto isso, desde que você continue. Então, para a gente começar a atrair as coisas que a gente quer, eu preciso sim de treinamento contínuo e eu não vou mentir para vocês. Durante 17 anos eu não perco um treinamento. Então é treinamento contínuo sim. Reprogramação mental diária, sim, e a gente está aqui para ensinar isso para vocês. A chave é aprender, é sempre querer aprender, é entender que é um processo. Depois eu gravo um áudio para vocês somente sobre a lei do processo, que ela é fantástica, ela é incrível. Tudo na nossa vida é um processo, desde a hora que a gente nasce, né? Para aprender a andar, para aprender a falar, até para aprender a comer, quando tem introdução alimentar de um bebê, tudo é um processo. Não é simplesmente deu 6 meses, come, pronto, dá comida. Não, é todo um processo. Né? E no nosso trabalho é a mesma coisa. Então, tem pouquíssima diferença, pessoal, como ele mencionou no áudio, entre os surdos e as pessoas que podem, mas não querem ouvir. A gente não pode deixar as pessoas estarem nesse grupo. Se você pode ouvir, se você tem essa dádiva, se você tem, né, essa bênção de ouvir, como eu tenho, você tem que querer ouvir para aprender. Você não pode se fazer de surdo se você não é, né? Porque senão não vai ter diferença entre você e uma pessoa que realmente, verdadeiramente, ela não pode ouvir. Né? A gente tem que ter o desejo de aprender e acreditar que o sucesso virá a partir de quê? Das nossas mudanças de atitude e mentalidade. No final de tudo, o que vai contar vai ser a sua postura em atitude e mentalidade. Atitude e mentalidade. E simplesmente isso você vai aprendendo. Né? Ai, Flávio, não sei nada disso. Vai aprendendo também, não sabia? Você vai moldando sua atitude e vai mudando sua mentalidade. E a leitura também será muito importante nesse processo, tá? A gente vai indicar livros para vocês. Não pode ter preguiça de ler. Se tem que aprender. Nem que você comece lendo uma página por dia, depois aumenta para 2, depois aumenta para 3, não tem problema nenhum. O negócio é começar, que daqui a pouco você vai ver que já vai ser uma atividade prazerosa. Então, leitura livra a gente da ignorância, né? E você tem que se livrar da ignorância, sim. Aumentar seu vocabulário, conhecer palavras novas, conhecer histórias. Os livros fazem você viajar o mundo inteiro sem você nem sair do lugar que você está sentado lendo. Né? Faz você viver situações absurdas que pessoas passaram uma vida inteira para aprender e ela te dá ali de bandeja linda, maravilhosa, uma bandeja prontinha para você, uma experiência de vida dela, da vida toda, que você não vai precisar percorrer para poder aprender. Né? Os livros são uma bênção na nossa vida, então tem que ler sim. Todos os dias, Flávia do céu, todos os dias, eu já expliquei sobre isso para vocês. Né? E lógico, no decorrer desse caminho a gente vai aprender a ter metas claras. Como eu falei lá no início do áudio, eu não posso pensar no que eu não quero. Eu tenho que pensar no que eu quero, simplesmente no que eu quero, e eliminar qualquer outro pensamento ou
opção da minha cabeça. Que mais? Algumas de vocês ouviram no áudio uma parte muito importante, que lógico, o áudio é muito grande, eu não sei se vocês vão lembrar de tudo, por isso a gente tem que sempre ouvir de novo, né? Quando ele fala uma parte de uma etiqueta de importância, isso é tão importante na nossa vida, por quê? Algumas ouviram o áudio, outras nem ouviram, e quando chegar nessa parte aqui que eu tô falando, se chegar, não vai nem entender. O que é isso, será? Por quê? Porque algumas de vocês ouviram o áudio porque colocaram a etiqueta de importante nele. A Flávia falou que é importante ouvir. E outras nem ligaram. Por quê? Colocaram a etiqueta de não importante. A Flávia falou que é bom ouvir, mas quer saber? Eu vou ouvir mais do mesmo. Eu já ouvi ela falando várias vezes. Eu já ouvi outros líderes e eles sempre falam a mesma coisa, né? Então, o meu convite aqui hoje é para quê? Para nessa jornada que a gente vai passar juntos, colocar a etiqueta de importante em tudo que a gente posicionar para vocês. Não somente eu, mas toda a sua liderança. Eu não sei quem está ouvindo esse áudio. Eu não sei se você é da minha equipe ou se alguém que está ouvindo que não é, não interessa. Se você é do negócio, você é da família, né? Se você é do multinível, você é da família multinível. Se você é do Grupo Rinodê, você é da família do Grupo Rinodê, né? Não interessa se é equipe ou não. Tá? Então, como eu não conheço, por que eu estou dizendo isso? Eu não conheço quem está ouvindo, todas as pessoas que estão ouvindo, né? Então, coloque a etiqueta de importante, independente se você nunca me viu pessoalmente, independente se a gente não tem uma aproximação, se a gente não tem uma intimidade como downliner e líder, ou se você é meu downliner, mas também nunca me viu na vida, independente. Você que está ouvindo esse áudio, independente de qualquer situação, coloque importância, etiqueta de importante nele e nos próximos que virão e em tudo que a sua liderança fala para você. Que eu tenho certeza absoluta que são as pessoas que mais querem o seu sucesso, e que vão trabalhar com você diariamente para isso, tá bom? Reafirmando o que eu falei anteriormente, né? Foram as fitas, que na minha época era fita, né? No de vocês, não, vocês têm internet aí à vontade com o YouTube e tudo mais. Eu não tive essa tecnologia na minha época em 2003, quando eu comecei. Mas foi o que mudou a minha mentalidade, que mudou a mentalidade dos maiores líderes do multinível que eu conheço e que eu tive a honra de ser treinada por eles. Você acabou de ouvir o áudio Mude Sua Mentalidade. Imperial Diamante Elite, Flávia Alexandra.